Desde julho de 2022, o Ibovespa não ficava abaixo dos 100 mil pontos, sendo que, ao olhar o gráfico, a gente está lateralizando desde 2021. E com os atritos entre Poder Executivo e Banco Central, com a espera do novo arcabouço fiscal, que talvez decepcione o mercado, e também com a questão da crise, que por enquanto acontece lá fora, a bancária, mas aqui já com uma crise corporativa e algumas empresas sentindo a taxa de juros muito alta, a gente pode ver o índice caindo ainda mais. Pensando em proteger uma carteira de ações, e o objetivo aqui no Viver de Ações é uma carteira apenas com esses ativos, é interessante que a gente tenha algo que traga receita em dólar, já que numa crise o que geralmente vemos é bolsa caindo enquanto o dólar sobe. É sobre isso que a gente vai falar aqui no terceiro episódio do Viver de Ações. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar aqueles que acompanham o Você Mais Rico e gostam do conteúdo de criptomoedas, que a partir do dia 3 de abril nós vamos liberar um curso gratuito aqui no canal chamado Ascensão das Criptomoedas, gravado pelo Felipe Santana da Paradigm Education. Para quem quiser acompanhar e ter mais detalhes por e-mail, há um link aqui abaixo na descrição. Agora entrando no assunto do vídeo. Vamos primeiro dar uma olhada no que aconteceu com a carteira desde que ela começou a ser criada, a performance que nós temos até agora. Destacando que a bolsa não está apresentando um comportamento positivo, como a gente viu novamente. Caímos abaixo dos 100 mil pontos, deve ser o oitavo ou nono churrasco dos 100 mil pontos que vai ser feito, né, já que o índice não para de variar. E parte disso se deve à questão dos juros altos aqui no Brasil e que talvez venham a ficar mais altos por mais tempo, talvez até subir um pouco mais. A gente pega o comunicado do Copom, lendo aqui um trecho ipsiliteris, o Copom irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, que mostrou deterioração adicional. Ou seja, o comitê, além de manter a Selic em 13,75, falou que, olha, se precisar, subiremos mais a taxa Selic. Some a isso o estresse bancário lá fora, com 3 bancos americanos quebrando, o Credit Suisse sendo comprado pelo seu concorrente UBS, e temores de que a mesma coisa possa vir a acontecer com Deutsche Bank, que já está vendo o custo daquele seguro do CDS subindo bastante, então talvez tenhamos mais novidades na próxima semana, o que acabou também pressionando a carteira do canal, que ainda está muito concentrada em bancos. Se a gente pega inclusive o desempenho dos maiores bancos no Brasil no último mês, e aqui eu falo de Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Itaú, todos caíram muito, sendo que o Bradesco foi o que menos caiu, porque já tinha caído antes, né, depois dos resultados. Mas olhando aqui o consolidado da carteira. E para isso eu já estou aqui na plataforma do MyProfit, eu venho em resultados, posição detalhada. O que nós vemos é que as últimas 2 inclusões da carteira, ou melhor dizendo, né, as segundas inclusões da carteira, porque compramos apenas 4 ativos até agora, do setor de saneamento, estão apresentando um resultado positivo. Destaque aqui para a Copasa, que subiu 5,23% e já anunciou também o pagamento de bons dividendos à frente. Sanepar está subindo 2,81% e o ABC, que antes estava subindo, agora apresenta uma queda de 5,34% e o Bradesco de 6,36%. O que eu acredito que seja natural, tendo visto o temor com os bancos que está lá fora, mas também pode vir a se materializar aqui dentro. Vai saber, né? Banco é sempre um negócio alavancado, é meio que uma profecia autorrealizável quando o pessoal começa a pensar que um banco pode ter problema. Afinal, eles retiram recursos do banco, com isso o banco acaba tendo que pagar mais caro para atrair mais recursos, gerando um ambiente de desconfiança que pode desencadear uma crise bancária. Contudo, eu acho que o grande vencedor de uma crise bancária aqui no Brasil seriam os grandes bancos, porque se você pensa que os bancos que são startups, né, um Inter, um Nubank, um C6, eles terão problemas, você não tira o dinheiro e coloca embaixo do colchão. Você geralmente tira o dinheiro e manda para um banco grande, como por exemplo um Bradesco, um Itaú, um Banco do Brasil da vida. De modo que eu considero que, pelo menos pensando nos grandes bancos, esse problema tende a ser temporário. Mas, como os bancos já são muito da minha carteira, eu não vou comprar mais banco porque caiu. Na verdade, agora eu quero desconcentrar do setor bancário. Dando uma olhada em mais dados aqui, indo na parte de rentabilidade. Olhando a performance da carteira, então veja que até agora ela apresenta uma perda de 2,38, o que é mais do que o Ibovespa no mesmo período, 1,31, e mais também do que o IFIX, 1,36 de prejuízo, enquanto o CDI sobe 0,91 e o PCA 0,84. Isso fruto ainda da grande concentração no setor bancário, que é o principal responsável pela queda da carteira durante esse período. Se eu olho aqui, não tem muito para ver ainda, né? Basicamente não houve pagamento de proventos, mas já tem novidade quanto a isso. Então deixa eu vir aqui na parte do painel de proventos. Dentro do período recebidos no ano mais futuros, o que a gente vê é uma novidade aqui com Copasa. Tem toda a listagem dos dividendos do Banco Bradesco, aquilo que já está certo que vai acontecer, mas veja que de Copasa já apareceu aqui 3,71 do yield on cost, ou seja, comparado ao preço que eu paguei antes dessa subida de 5%, um valor de R$ 1.100,09.
E se eu desço um pouco mais, veja aqui mais um recebimento de Copasa, data com até 22/3, o pagamento previsto para 16 de maio de R$ 589,93, o que dá no meu yield on cost mais 1,99. Aqui em cima está lançado como 31/12, mas é porque ainda não saiu a data de pagamento, então o MyProfit automaticamente lança para o final de dezembro, mas depois ele vai trazer para o mês correto. Então você olha aqui a figura do dividendo, tem sempre aquele valor caindo de Bradesco, que paga mensalmente, e em maio já tem esse dividendo de Copasa e alocado para dezembro, mas deve ser antes, tem mais esse dividendo gordo também de Copasa. Lembrando que no vídeo que eu fiz sobre as empresas de saneamento, eu já tinha mostrado para vocês que Copasa pretendia aumentar o payout de 25% para 50%, sendo que o resultado que ela divulgou também foi bem interessante, com uma grande subida no lucro líquido. Como vocês podem ver aqui na tela, o lucro do quarto trimestre comparado ao do quarto trimestre anterior subiu mais de 300%, o que foi positivo, mas vamos lembrar também que a base de comparação ela era meio fraca. E tem toda aquela história também do reajuste tarifário, o Sanepar também deve passar por isso, então eu enxergo que estamos num bom horizonte para comprar essas ações e por isso eu coloquei na carteira. E pouco a pouco, acredito que essa barra do dividendo aqui ela vai começar a encher, de modo que teremos bons recebimentos à frente. E Copasa, inclusive, parece ser um precursor do que vai acontecer, porque se eu pego esses recebimentos, já tirando o imposto daquilo que é juros sobre capital próprio, eu vou receber de Copasa até agora R$ 1.690,02. Dividindo isso por R$ 29.668,80, que foi o quanto eu investi em Copasa, nós chegamos a um yield on cost, ou seja, o dividendo que eu vou receber pelo custo que eu paguei, de 5,69%. Algo bem interessante para uma ação que eu acabei de colocar na minha carteira. E olhando nos 12 meses, Copasa está pagando 8,26. Ou seja, é uma empresa que tem um bom potencial para pagar proventos. E aí, olhando a fotografia da carteira, veja que eu tenho um problema. Primeiro, eu só tenho 4 papéis, o que é natural, acabei de montar a carteira, mas de apenas 2 setores, bancário e saneamento, e totalmente concentrados no mercado interno. Então, eu preciso ter alguma coisa que me descorrelacione do mercado interno, até porque essa descorrelação tende a ser positiva. Sobretudo, quando falamos de uma empresa que tem receita vindo em dólar, que desde 94, nos 28 anos de plano real, tem aumentado de valor em comparação ao real. Antes era 1 para 1, depois 2 para 1, 3, 4, 5, e daqui a 4 anos vai saber se vai estar em 6, 7, 8, talvez até mais do que isso. Pode ser que até em alguns breves períodos a situação se reverta, mas a trajetória está bem clara em termos históricos. Isso pensando só no histórico do plano real. Se voltar, então, aí é pior ainda. E aí, pensando nisso, a novidade do vídeo de hoje, já adianto para vocês, é que eu vou pegar uma empresa do setor de papel e celulose, que tem sua receita dependente também um pouco de mercado interno, mas boa parte dela com exportações, ou seja, receita em dólar. Então, eu vou colocar na minha carteira, já adianto para vocês, Klabin, através da unit KLBN11. Mas por que Klabin e por que papel e celulose? Primeiro falando do setor, que a gente pode dividir em 3 grandes segmentos: celulose, papel e as embalagens, né? O papel para embalagem, aquele papel ondulado que a gente usa, as coisas são compradas pela internet. Falando primeiro da celulose, ela é uma commodity, então tem o seu preço negociado no mercado global, tem a variação do dólar presente, é o insumo para se produzir papel, mas diferente de outras commodities que tem mais produtores, é mais aberto, esse é um mercado mais fechado de algumas poucas e grandes empresas, que acabam meio que conseguindo mandar no preço da celulose. Não totalmente, né? Ele vai variar de acordo com a oferta e demanda, mas você tem a oferta muito concentrada em poucos players. Klabin seria um desses. De modo que há variação no preço, mas menos do que você vê em outras commodities, como por exemplo petróleo, minério de ferro, soja, etc. E dentro de celulose você tem 2 tipos de fibras principais, a fibra longa e a fibra curta. A fibra longa vem do pinheiro e ela é muito boa para se produzir papel de jornal e papéis do tipo papelão. E a fibra curta, que é do eucalipto, é mais utilizada para papéis leves e flexíveis, como papel para imprimir e escrever, papel sanitário, ou tissues, né? Guardanapo, papel higiênico, papel toalha e outros. Sendo que o Brasil ele tem uma importante vantagem competitiva no seu clima, que é muito bom para a produção de celulose. E por isso nós somos, pegando a fibra curta, o principal produtor do mundo, e em celulose, somando a curta e a longa, o segundo maior. Entrando na parte do papel, esse é um mercado mais fechado e voltado para o consumo interno. Então o preço dele até vai variar de acordo com a celulose, já que a celulose é um insumo para isso, mas varia menos aqui no nosso país. Dentro desse segmento nós temos 6 subsegmentos. Nós temos papel cartão, papel para jornal e imprensa, papel para embalagem, papel para imprimir e escrever, papel para fins sanitários e papéis especiais. Nesse papel para embalagem a gente está pensando em pequenas embalagens, já que as grandes, né, realmente papel ondulado, aquele tipo de coisa, é o outro segmento, que inclusive é utilizado como indicador antecedente para você ver como é que está a temperatura da economia, porque afinal de contas tudo aquilo que a gente compra, máquina de lavar, eletrodoméstico, vem com papel ondulado. Então quanto
quanto maior a demanda do papel ondulado, maior deve ser a produção econômica naquele ano. Se há menos demanda, então provavelmente a gente deve ver uma economia mais fraca. E uma característica geral desse setor que nós encontraremos em boa parte das empresas que trabalham com papel e celulose costuma ser o alto endividamento, que não quer dizer que seja descontrolado, mas isso acontece por conta de uma vantagem que elas têm nas suas florestas, que acabam sendo um ativo, como garantia em empréstimos, muito interessante para os bancos. Afinal de contas, elas são imobilizadas, não tem como tirar a floresta dali e tem valor. E por conseguir empréstimos a custos mais baixos, essas empresas acabam abusando um pouco disso. Se a gente for olhar indicador de endividamento, você vai ver que muitas vezes elas devem 3 vezes o EBITDA, 4, já chegou a passar de 5, 6 vezes, pegando até o passado de Klabin. Hoje em dia está mais sob controle. Mas saiba que isso dentro desse setor acaba sendo normal. Falando agora das empresas desse setor, então nós temos 3 a serem comentadas aqui, que é Suzano, Irani, que reestreou na bolsa em 2020, ela tinha capital aberto lá atrás, fechou e voltou a abrir há pouco tempo, e Klabin. Se a gente olha as receitas das empresas, lembrando que o objetivo aqui é ter uma empresa que tenha receita em dólar, enquanto os seus custos, em boa parte, né, não todos, serão em reais, algo que eu julgo como positivo para proteger nossa carteira. Suzano, pensando em receita em dólar, seria o principal player, porque se a gente olha a fonte das receitas, como vocês podem ver aqui na tela, 83% vem do mercado de celulose, uma commodity que tem seu preço ditado em dólar. Os outros 17% vêm da parte de papéis. Se a gente olha Irani, é quase o reverso. Ela é muito mais voltada para o mercado interno, com 85% da sua receita vinda daqui, enquanto apenas 15% é voltada para o mercado externo. E Klabin parece ter adotado um caminho do meio. Se a gente olha, ela está numa divisão de praticamente 60-40 quanto às fontes de receita. 40% vindos do mercado externo, na parte de celulose, e 60% vindo do mercado interno, na parte de papéis e embalagens. E aí perceba que se eu quisesse só receita em dólar, Suzano poderia ser melhor. Por isso que a gente está vendo, né? Sem entrar em outras métricas. Mas eu acho que Klabin vai ter mais flexibilidade para, primeiro, não depender tanto do preço da celulose, mas também para surfar melhor a volatilidade que existe naturalmente em qualquer commodity. Porque veja que ela é uma empresa que tem todo o seu processo verticalizado. Então, se o preço da celulose está muito alto, ela pode destinar mais recursos para a celulose, fazendo com que a receita vinda de fora aumente. Agora, se o preço da celulose começa a baixar, e o preço da celulose agora ele está bem alto, não sei se vai baixar ou não, mas em termos históricos ele está num patamar interessante, ela pode destinar mais da sua produção para o mercado interno. Então veja que ela tem uma escolha melhor do que as outras duas, com um portfólio mais diversificado em termos de produtos. Por isso que Klabin foi a minha opção. Se a gente olha os indicadores, Irani acaba sendo a mais cara, inclusive se pega a performance no ano, Irani sobe mais de 25%, enquanto as outras duas caem 25%. E se for pensar que a celulose que não está dando certo lá fora, ela sobe por conta de mercado interno, bom, Klabin tem uma boa parte da receita vinda do mercado interno. Então, eu não entendo porque a Irani está subindo tanto. E em vários indicadores ela fica atrás das outras duas. Suzano, ela está mais barata quanto ao PL, PVP, EV/EBITDA, tem margens EBITDA e margem brutas melhores, mas é muito dependente do mercado externo. Eu até entendo o racional de que prefere Suzano aqui nesse caso, tá? Porque realmente, pensando em receita em dólar, nesse momento, olhando a fotografia, ela é a melhor. Contudo, pensando que eu quero mais essa resiliência e até observando o dividendo, que é no final, né, não podemos apenas escolher por dividendo, mas é uma métrica importante para quem quer formar uma carteira assim, eu vou pegar a Klabin, mas Suzano também passaria no crivo, é uma empresa da qual eu gosto. E pensando em outros pontos que me levam a gostar bastante de Klabin, primeiro é uma empresa de dono, 52% das ações ordinárias são da família Klabin. Inclusive, o Nassim Taleb ele tem uma opinião bem interessante sobre negócios que tem o nome do dono. Ele fala que é mais difícil esse negócio fazer uma besteira. Lógico que vocês vão achar um monte de exceções procurando por aí, né? O Bernie Madoff, por exemplo, o nome da corretora dele tinha o sobrenome dele. Mas, de fato, eu acho que ter um dono por trás da empresa é mais interessante do que ela ser uma corporation, ou seja, simplesmente um controle meio difuso, ninguém é muito dono daquilo. Um outro ponto é que as obras para a construção da segunda máquina de papel MP28 do projeto Puma 2, que vai aumentar a capacidade da Klabin nesse segmento, já estão com 82% de conclusão, uma medição realizada no final de janeiro. E o start para a produção está previsto para o segundo trimestre de 2023. Então, boa parte do investimento nesse programa já foi feito, isso pesou lá atrás para a empresa e daqui a pouco isso aqui traz nova fonte de receita, o que tende a melhorar os números da Klabin e inclusive contribuir para a melhora do perfil de endividamento da empresa. Então, como eu comentei, no setor é normal você ter níveis de dívida mais altos. A Klabin já chegou a ter uma dívida líquida
líquida dividida pelo seu EBITDA de 6 vezes, ou seja, eram necessários 6 anos de resultado operacional da empresa para pagar essa dívida. Ela foi caindo, depois deu uma leve subida e agora está num patamar de mais ou menos 2,6 vezes o seu EBITDA. O que não podemos falar que é um patamar baixo, né? Sobretudo nesse período de juros mais altos, mas com mais receita vinda de novos projetos, isso tende a melhorar. Inclusive para aqueles que acreditam que os juros vão cair no segundo semestre desse ano, e uma hora eles vão cair, só não sei se é no segundo semestre, se é mais para frente, mas na hora que os juros começam a cair, empresas que têm um perfil de endividamento pior, né? Ou seja, têm dívidas maiores, tendem a ser beneficiadas com isso. O mercado começa a olhar para essas empresas com outros olhos, porque afinal de contas, se os juros sobre a dívida serão menores, vai sobrar mais dinheiro na empresa. Os números do lucro líquido serão menos impactados por essa parte financeira negativa. Agora, apesar dessa dívida mais alta, isso não incomoda Klabin, porque se a gente pega o prazo médio dessa dívida é de 109 meses, são quase 10 anos, e ela tem dinheiro suficiente para pagar 40 meses dessa dívida. Isso está em caixa, o que dá bastante tranquilidade para a empresa. Ela só não tem por que fazer isso porque há muitos usos melhores para esse caixa em comparação a pagar uma dívida que está controlada. E um ponto de atenção também é um novo projeto da Klabin chamado Projeto Figueira, que acabou sendo visto como meio polêmico pelo mercado, porque não se tem muita certeza se ele vai valer o risco do investimento, até dividiu opiniões dentro do conselho administrativo da empresa, mas no final o Klabin pediu um voto de confiança falando que o projeto sim será rentável. Esse é um ponto de atenção para o futuro. E por que esse é um ponto de atenção? Porque esse projeto ele engloba o desenvolvimento do zero de uma unidade produtora de papel ondulado em Piracicaba. O custo ao todo vai ser de 1,5 bilhão, que vai começar a ser desembolsado desde já. E segundo a Klabin, a fábrica vai ser responsável por produzir mais 240 mil toneladas de papel ondulado por ano. A questão é que nesse período de juros mais altos não se tem muita certeza se o investimento nesse projeto ele deveria ser feito. Mas como eu disse, a empresa pediu um voto de confiança e como, olhando os números da empresa ao longo do tempo, eles foram muito bons em entregar o prometido, eu acredito realmente que dê para dar um voto de confiança para a empresa. Então, sem mais delongas, Klabin é minha escolhida, como eu tinha falado com vocês. Eu vou comprar KLBN 11, porque dentre as oferecidas é a mais líquida. E agora é só entrar no home broker da Corretora Rico e realizar a compra. Já estou com o home broker da Corretora Rico aberta, já coloquei aqui KLBN 11, então no livro de negociação estão comprando por 18,14, quem está vendendo pelo menor preço está 18,15. Vou colocar aqui 18,14 e comprar em torno de 35 mil, acho que vai dar umas 1.800 ações, um pouquinho mais, 1.900. Então vou comprar 1.900 ações de Klabin a 18,14. Preencho minha assinatura eletrônica e coloco comprar. Pronto, a ordem foi enviada, já foi em parte executada, na verdade já foi toda executada. Então comprei as 1.900 ações e Klabin é a mais nova posição da carteira. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um comentário até com sugestões de novas empresas com essa temática de dividendos que talvez vocês queiram ver aqui na carteira. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.